Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Mas pra gente, primeiro vou começar pelo lado de quem ganhou. Daqui a pouco a gente fala sobre a parada do Vasco, que é uma parada que a gente tem que falar de uma forma muito séria. Mas assim, cara, muitas líder camadas do campeonato. Muitas camadas no Mengudo pra falar, né? Líder do campeonato. É. 6-1 contra o principal rival. A maior goleada do Flamengo na história sobre o Vasco. Enfim, Adenor mostra o seguinte para os haters. Ele sim pode dar espetáculo. Ele não é diretor de teatro, mas ele pode dar espetáculo quando ele quiser. Depende do jogo, né? A parada Quando é o a seguinte, adversário ajuda... aquela pergunta que bom sempre... pra caralho, né? Porque assim, não dá pra voltar. Voltou e sumiu, não dá. O coisa ruim, o malvadão voltou, meu parceiro Beto Júnior. Eu acho que tá em construção esse retorno. O malvadão está em construção. E até porque, assim, eu acho que tirou um peso muito grande do grupo saber que já está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, mesmo que o desafio fosse obrigação, e era, mas o Flamengo teve trabalho, teve dificuldade nos 2 jogos com o Amazonas. E a Libertadores, principalmente, né? Que seria, o Flamengo começou muito mal, o Flamengo teve jogos fora de casa, não ganhou nenhum jogo fora de casa, ganhou os 3 em casa. Sim. Passado isso, ele conseguiu essas classificações em agosto, mais ou menos, vai voltar esses jogos, ele vem do jogo do Corinthians, que já é um ótimo jogo no Brasileirão, e ele, acho que teve mais tranquilidade pra focar nesses... E era um jogo muito importante, um clássico, sabe? Os jogadores sabem, o Tite sabe o quanto uma vitória que ele já sabia que daria a liderança, mas também vencer o rival, independente da fase do rival, dá um moral. 6-1, aí, amigo. Então, assim, eu acho que... mano, eu não sei como cravar isso agora... fez gol, Beto. Exatamente. O Gabigol fez Eu gol. acho que não tem como essa vitória não recolocar o Flamengo no lugar que ele esteve nos últimos anos. É que cravar o Flamengo mas... Sempre falei isso no momento ruim. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. É o elenco mais valorizado, é o melhor. O Flamengo tem um jogador por posição, se você for analisar. Sim. Tem um jogador... mas o Bruno Henrique não está bem, mas ele faz um puta golaço, como ele fez hoje. E o Gabigol faz um gol com o cruzamento do Wesley. Jogada, não, calcanhar do Luiz Araújo. Você não analisa por quem está bem ou não. Mas você existe analisa pelo fase, potencial. mas o cara é bom, O cara né? pode estar jogando mal, mas o cara vai ali. O Arrasca. Ele tava mais de 10 jogos sem participar, né? No Brasileiro não tinha participado de nenhum gol. E já há um tempo, da Libertadores também não. Eu acho que assim, lógico que... Participou do gol do Cebolinha, depois o golaço. Lógico que a atuação fraca do Vasco, ela condiciona também uma vitória do Flamengo. Mas uma vitória nessa magnitude do Flamengo, ela não é explicada simplesmente pela diferença dos elencos, pela diferença de orçamento. Tem muito mais coisa que pode explicar uma atuação do Flamengo nessa magnitude. Até porque o Flamengo já enfrentou diversos times mais fracos que o Vasco, com partidas... menos expressivas que um clássico dos milhões com o Maracanã cheio, e não teve uma atuação assim. Dessa. Eu acho que passa muito pela postura do Flamengo de sentir que o jogo está resolvido e mesmo assim, aquele negócio que o Júnior Capacete sempre fala, de enfiar a faca e girar, acho que passou muito por isso e também por atuações individuais do Flamengo, que assim, o Cebolinha, eu sempre venho batendo nessa tecla aqui, que pra mim o Cebolinha é um dos melhores jogadores do Flamengo no ano. Acho que junto com o Pedro, né? Junto com o Pedro, porque o Pedro mete gol todo jogo. Passado. Então, assim, você soma o Cebolinha jogando muito bem, conseguindo fazer as dobras ali com o Vinha, mais uma vez tendo uma boa participação. O Pedro, não se fala, chovendo molhado, com o melhor jogador do time voltando à sua forma. Então, assim, quando você encaixa tudo isso... E o ídolo, talvez o segundo maior pra mim, o segundo maior da história do Flamengo... fazendo as pazes com a torcida. Dá pra cravar isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho que assim... Teve tudo isso no jogo. A junção desses fatores, eu bato mais uma vez na tecla. Pro futebol do Cebolinha, é fundamental que o Vinha tenha continuidade na lateral esquerda. A gente sabe que vem Copa América aí, o Vinha certamente vai desfalcar. Mas pro projeto de Flamengo que o Tite pretende, o Vinha é tão fundamental como um Arrascaeta em boa fase, como um De La Cruz em boa fase. O Gabriel Amaral mandou aqui, ó. Pegou um time bizonho que é o Vasco
entregou no mínimo 3 gols, mais a expulsão. Ué, o Amazonas- Flamengo jogou pro Gasto. Cara, não dá. Desculpa, ô, Gabriel. 6x1, amigo. Não, nunca vai dar pra você considerar um 6x1 entre Flamengo e Vasco uma ocasião. Pode ser o pior Vasco da história, que não é. É. Que não é, inclusive, em termos de time, Não. o Flamengo já enfrentou times piores. Vascos piores. Vascos Sim. piores. Fases piores Em também do fases Flamengo. piores. Mas assim, cara, eu acho que é pra se exaltar. E eu sempre falei isso. O Flamengo tem o melhor elenco e pra mim tem um dos melhores treinadores da América. Brasileiro, muito provavelmente é o melhor capacitado. treinador. Muito né? capacitado. Há muito tempo, por conta da Ele sequência ficou de 6 carreira, anos né? na seleção, né? Sou muito crítico ao Tite. E a galera tá me cobrando isso aqui. E aí, Cantarelli, ficou satisfeito? Deu espetáculo e tudo mais? Sim, deu espetáculo. E eu acho que é isso Mas que é o muito Flamengo... além de espetáculo, né? Não, espetáculo que eu Tem digo um jogo é o seguinte... tem um jogo mais que não dê brecha pro adversário. Né? Um jogo que você se impõe e mate e acabou. E assim, 6x1, qualquer 6x1 é espetáculo. Exatamente. Não tem como Lógico, tirar lógico. do espetáculo, a Eu tô palavra dizendo assim, espetáculo. como mantra de campanha. É. Né? Mas assim, outra coisa que melhorou, que era, a gente falava aqui na escola de quinta, de outras ocasiões, era a taxa de conversão do Flamengo, era muito baixa. Se você pegar as últimas... Nesse período que o Flamengo tá em Continua baixa, não, finalizou 28. 28 chutes do gol do Flamengo. 30 chutes no gol e 18... 30 chutes, 18 no gol. 18 no gol, o Vasco chutou duas vezes no gol. Duas vezes no gol. Pô, é isso aí. E ao- O Vasco foi cirúrgico. 8 Chutou escanteios do duas vezes Flamengo, um. 1 do Vasco. Vou te dizer, o abismo entre as duas equipes, é isso que eu falo, assim. Pode vir. O abismo é esse. Não é esse. Pra mim Não é esse. O Flamengo Pra mim marcou é 6 esse. faltas. Pra mim é esse. Mas Não, você é acha que o abismo é de 6x1? Eu acho que o abismo é é de Eu acho que 6x1. 6x1, cara. Eu acho que o abismo Acho que é. não tá no como Eu acho que mensurável o o resultado. resultado não seria, mas o abismo que eu digo assim... Cara, o Flamengo... eu cobri o Flamengo em 2013. Pro Flamengo chegar no patamar que chegou, isso é inegável. A galera pode falar de tudo, mas assim... Ah, não. O Flamengo, ele recusou... Cortou na carne, né? contratar melhores jogadores por anos. Pra mim, em 2013, ele até... ninguém fala isso abertamente. Até a gente chega 16, ali no Eu tô limite. entendendo o ponto que você quer chegar. É organizacional. Não é de uma hora pra outra que se organiza nada. Beleza, concordo. No Brasil Tá. hoje tem um... Vai. Tem um Dito isso, o Flamengo também é desorganizado. Não questão financeira, mas é desorganizado. Marcos Braz, porque isso Não, tudo na tem moda. sim, mas é uma aleatório, estrutura- é tudo aleatório. mas do hoje Flamengo, o Flamengo tem uma aleatório. Não tem estrutura- uma coisa, uma ciência. Mas não se Uma- compara com a zona que é o Não, Vasco. Não se compara. É algo Mas que é também não é controlado o ali. supra-sumo. Eu digo que eu acho que a diferença não é de 6x1 se você pegar e olhar os times. 6x1 é muita coisa. Pra você pegar e olhar os difícil times. determinar uma diferença com uma goleada. do jogo. Circunstância do jogo. Agora, no Lembrando que o ano calor... passado foi quanto? 4x0. 0 e 4x1. 4x0 no primeiro tempo. 4x0 no primeiro tempo. Então. Retorno já foi equilibrado. Tem o Flamengo Isso no do São primeiro Paulo turno, hoje. né? Vasco já SAF. É isso no primeiro turno. Já no segundo sabe, turno, Já SAF. O segundo turno foi... foi 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo do Gerson. Isso. Eu acho que assim, se a gente pegar em termos de organização, porque por mais que o Flamengo tenha desmandos no comando de futebol, a gente já falou 1 milhão de vezes aqui sobre a escolha de treinadores, sobre a montagem do elenco, que o Flamengo vai pra 6 meses com o Varela e com o Wesley, que não era o ideal pra um elenco do tamanho mas do também não Flamengo. dá pra chamar de acaso. Então, Não é acaso. dá. 5 anos ganhando o que ganhou. Exatamente. Não é? É Tem aquele ali, negócio. não é o supra-sumo da... Sim, eu a queria gente- algo melhor, sim, queria, sim, mas... sim. A gente sempre vem Não e é vai... por acaso que A ganhou, gente né? sempre vem e vai debater sobre o que o time pode fazer pra melhorar. O Palmeiras é bicampeão brasileiro e mesmo assim tem crítica toda semana. Sim. Todo time tem o que melhorar. Agora, em termos de organização, não se compara. Aí eu acho que a diferença é de 6x1. É. Em termos de, tipo assim... De clube, de tudo. De tudo. Tem Tudo. erros, mas o Tudo. Flamengo se organizou a ponto de assim... não tem erros de Marcos Braz? Tem. A gente tá falando de um processo que veio do Maneira de Melo, que era uma outra gestão, passa por onde que é uma E outra que o gestão. Rodrigo também errava. E que vai ter agora Rodrigo uma outra Caetano. gestão, porque é ano eleitoral. Então vai ter uma outra gestão. Então, assim, só que o clube se estruturou de uma tal maneira que você, por exemplo, hoje, você tem um Flamengo... deficitário, ou que gaste mais do que pode, ou que faça contratações malucas. Isso, de malucas que eu digo assim, a gente Que teve não aqui um pode. exemplo do Valim falando assim, pô, o Flamengo ia contratar o Balotelli. Só no que eu embalo. vetei, porque eu era o vice de finanças do Flamengo, não. Esse cara não tá dentro do orçamento que a gente tem e tal. É você trazer um cara que você não tem condição de pagar e lá na frente você deve salário pros outros. O tá vice pagando financeiro ele. do Flamengo de hoje, Mas o que é Abel- o Rodrigo Toches, é o mesmo vice financeiro do Flamengo do Bandeira. Isso. É o mesmo, o cara que revolucionou o Flamengo. Então hoje o Flamengo é um clube estruturado do nível do seguinte: erra-se em contratação de treinador e erra-se em contratação de jogador. Pontualmente, Mas é o né, time no que caso. mais pode errar nisso.
Sim, porque tem chance de consertar. Pô, você erra no... na lateral direito. Você erra no agora, uma aposta. Eles apostaram que o Wesley podia ser reserva. E aí viu que não pode. O meu erro é o Varela ali, mas, pô, você olha o restante da equipe... Sim. O Vasco hoje é um time que, se ele errar numa contratação, um abraço. Que foi o que aconteceu. E errou bastante. O problema do Vasco é esse. Porque O Flamengo já errou em várias mas isso não faz a lembrar. diferença ser de 6-1. Eu acho. Se a gente for lembrar, Flamengo, Kennedy... Contratação Flamengo. Cara, o Gabigol... O Vitinho chegou a ser importante, mas eu acho que o rendimento... O Gabigol Giovani, não era a primeira opção do Flamengo, era o Pablo, pô. Então, exatamente. Era o Pablo. Era o Pablo. Só que não deu assim, certo. mas não era só no Flamengo, não. Tinha uma galera. Mas Não, ao sim, longo do mas tempo, era- hoje, você tem um técnico, por exemplo, você vai demitir o Sampaoli pra contratar o Tite, aí você chega no elenco, você tem 2 jogadores de posição. E 2 jogadores que, se o cara estiver atuando em alto nível, ele pode ser de seleção. Então, Todos os jogadores do Flamengo... trabalho do técnico é chegar no Flamengo e recuperar quem tá na baixa. A princípio, você não precisa chegar pedindo, tá bom, ó, o lateral aqui, o Wesley é muito novo, a gente precisava de uma reposição, mas de resto, vamos trabalhar com os caras, se você se jogar mais O que Fabrício isso. Bruno recusou o West Ham pra ficar no Flamengo. No caso do Vasco, o cara chega Porque ali... vai ganhar mais no não é- Flamengo, ou parecido. igual. Mas aquele do Vasco, por exemplo, o cara chegou lá o Boi, o Pacheco. Ele olha, ele tem jogadores que ele fala interessante aqui, mas ele sabe que ele precisa de Não, nomes, a diferença do Vasco pro Flamengo é grande. De questão de... Principalmente em Pra mim é um campo abismo, hoje. técnico Infelizmente, não era pra ser, mas é e um abismo. institucional. O Vasco institucionalmente, pô, a gente achou que ia se resolver tudo com a SAF e piorou. Cara, pelo o visto, Vasco né? foi o clube que conseguiu, assim, o Vasco, ele... Cobri várias eleições do Vasco também, assim. Me impactava, porque eu sempre falava, o Vasco, politicamente, é o clube mais complexo do mundo, na minha visão. Assim, é muito difícil. Eu nunca vi um negócio do que... Se você for pegar as eleições do Vasco que aconteceram... E o Vasco conseguiu sair desse buraco, dessa coisa inacreditável, pra você achar uma empresa que, cara, é um negócio. Venderam pra qualquer um, né? Venderam, mas assinaram um contrato. Pra qualquer um. Então, o rolo hoje é o seguinte: não é que venderam pra uma empresa, tira ela daí porque eu mando. Não é assim. Não. Então conseguiram tornar a situação do Vasco talvez ainda pior, cara. Talvez ainda pior do que o momento associativo. Não sei pior, se pior porque o financeiramente. Vasco tá pra fechar as portas. Porque chegou né, o dinheiro, cara? não O Vasco não tinha mas dinheiro a empresa pagar saindo, jogador, ela né? não vai também aportar mais absolutamente nada. Mas a A tendência é que entre esperança alguém. é que saia entre Eu só não concordo que tá pior porque o Vasco não tinha dinheiro pra pagar ninguém. O Vasco não tinha. O Vasco entrava na justiça, toda hora um jogador entrava na justiça e bloqueava os bens do Mas Vasco. você não acha esse rolo agora, o que tá acontecendo pra mim, a situação da 777, merda, é ela uma não será merda. definida agora. Sim, não, vai demorar. O que Eu só pode acho ajudar que os os Vasco é que torcedores, eles assim, são... uma coisa que é o certo, o certo Só que eu tirar acho que a 777 vai tem que ser largar. feliz. Então, A 777 a vai sorte largar, do Vasco vai é largar. essa, que até agora não revogaram. Porque eles estão vivendo no mundo todo. Todos os clubes deles estão vivendo Sabe a um crise. negócio que eu acho que continua atrapalhando o Vasco? A questão das cortinas de fumaça. Por exemplo, hoje, por mais que o Coutinho seja um cara que vai ser decisivo no futebol brasileiro, um cara que tem todo o talento pra ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, pra ser o melhor jogador do futebol brasileiro, porque tem talento pra isso, ele não pode ser a discussão prioritária do Vasco no momento em que o Vasco tá passando pelo que tá passando. O Vasco... Quem vai contratar o Coutinho? É a SAF? Ou é a 777? Ou é o Vasco Associativo? Não se sabe. Não se sabe. Quem vai... Hoje o Pedrinho Vasco... vai ter poder até quando? Quem vai cumprir com os compromissos firmados nesse contrato do Felipe Coutinho, que não deve ser um contrato simples, por mais Não. que ele abaixe a pedida, não é nada simples. Seria Então, algo assim, em torno de 600 mil reais. então, assim, mas deve ter outras coisas. Nas últimas também. 2 semanas, o noticiário do Vasco foi dominado por Felipe Coutinho, enquanto o Vasco vive uma briga judicial. E isso mostra muito pra onde as atenções estão voltadas. Não, eu acho e que- isso se reflete em não somente no 6x1, porque eu acho que o 6x1, uma goleada em si, circunstancial. circunstancial. São circunstâncias do jogo. Mas reflete num Vasco, mais uma vez, brigando pra não cair. Desmobilizado. Reflete um Vasco, por exemplo, ninguém fala sobre a A contratação... situação organizacional do Vasco Sim, hoje. ninguém fala ser sobre a mais contratação de complexa mais é um impossível. volante. Ninguém fala sobre a contratação do técnico com antecedência, iniciando uma temporada. Ninguém fala Mas, por sobre exemplo, isso. qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.